sempre fico dançando com esse comecinho com esse vídeo de começo. É bonitinho, é bonitinho. Boa noite. Eu já posso começar chamando de Lica? Vamos já abrir esse... Já abrir assim? Ninguém me chama pelo nome, já é normal. Assim que eu prefiro. Eu já começo a live pra gente entender em que nível a gente tá, como que a gente faz. Boa noite, Lica, tudo bom? Tudo ótimo, Victor, e você? Eu tô bonzinho. Nessa noitezinha nossa no LinkedIn, nesse encontro virtual que a gente tem aqui, nossa página. Delícia, delícia. E não, se eu não me engano, não é a primeira vez. É a primeira vez que a gente estreia a sua participação aqui? É. Conhecidíssima, marca já estrela dourada de LinkedIn, né? Já. Galera que está aqui presente hoje, olá, boa noite. Estamos começando a primeira edição do nosso Webinar Booster, aqui da nossa página do IT Recruiter. Quem está aqui nos nossos eventos ao vivo geralmente vê carinha de Rosane Marques, vê carinha de Alex Selle. De vez em quando eu apareço, Vitor Marques. Dessa vez eu que vou ganhar essa conversa com a nossa convidada Lilian. Vou só lembrar para vocês que hoje, nessa terça-feira, a gente está tendo um Webinar Booster com o tema Como ter um currículo campeão. Isso é o nosso Webinar Booster que a gente tem toda última terça-feira do mês. Toda quinta-feira a gente se encontra aqui no IT Chats para a gente conversar sobre algum tema específico com tecnologia, sempre envolvendo o nosso mercado, ou mercados que são paralelos e juntos aos nossos. Então, quinta-feira agora, dia 29, teremos o Thiago Ferraz para falar sobre agilidade, inovação, inteligência artificial e transformação digital. E toda primeira terça-feira do mês, a gente tem o hashtag Come to Portugal, que é para aqueles interessados ou curiosos em como é a vida em Portugal, como é que se mudar para Portugal, enfim. Vou começar aqui me apresentando para quem não me conhece. Sou Vitor Marques, sou Community Manager, então especialista em comunidade da IT Recruiter. Então, aqui por trás, quando você vê as imagens, as mensagens vindo, popando, tira vídeo, não tira vídeo, escreve script, esse aqui atrás. E, por favor, Lica, se apresente. Para quem não te conhece e para quem te conhece. Para quem não me conhece, meu nome é Lilian, mas ninguém me chama pelo nome, só me chama por Lica desde sempre. Desde as épocas da minha avó. Sou treinadora de equipes desde os meus 24 anos, então é um tempo razoável. Adoro dar treinamento, adoro falar, adoro palestrar, adoro ensinar. Para mim, ensinar é missão de vida. Então, estar aqui hoje é um prazer enorme para poder dividir com vocês um pouco do que eu sei também. E um pouco do que a gente está acostumado a fazer no nosso dia a dia. É um pouco de experiência passada, experiência atual, uma experiência que muda e, ao mesmo tempo, aprendizados que são permeados, né, durante uma vida de experiência. E, claro, sempre abertos a aprender coisas novas, né? Porque, enfim... Sempre. A tecnologia faz a gente continuar aprendendo o tempo inteiro. E um trabalho que também envolve outras pessoas, né? Se a gente está falando de CV, a gente está falando de trabalho, a gente está falando de entrevista, a gente está falando de tudo isso. A relação é com tecnologia, mas é sempre a troca entre pessoas. Por isso que eu também acho especial esse espaço que a gente cria aqui do ao vivo para poder conversar. Não só aqui entre a gente, porque também com o chat. Então, aqui é uma conversa. De repente, o White Chat é um pouco coisa, a gente tem uma entrevista e no fim a gente abre para perguntas. Aqui, o nosso esquema é um pouco diferente. Então, a gente tem a nossa ordem do que a gente quer conversar, a gente tem o nosso esquema de conversa, mas, gente, sempre tem uma pergunta, de repente apareceu uma dúvida, a gente passou um tema e você ficou com uma questão. Manda aí no chat. Se fizer sentido com o momento que a gente está na live, se fizer sentido com a pergunta, alguma coisa que já passou, a gente pop e responde. Se for alguma coisa que a gente acha que a gente vai comentar um pouco depois, a gente guarda e responde depois. Tranquilo? Joinha. Tá, então vamos lá, vamos direto para o que as pessoas estão interessadas nesta live, né? Eu acho que a primeira coisa que eu quero dizer aqui é que essa live a gente vai seguir uma estrutura que a gente chamou de estrutura eficiente. Então essa live a gente vai seguir a estrutura do que a gente quer passar para as pessoas do que seria um CV, né? Então a ideia é que a gente vai seguindo, de fato, do começo até o fim. Né? Então a gente vai seguindo esses pontos específicos, né? E a gente tem um pequeno disclaimer. Quer fazer, Lica? O nosso pequeno disclaimer? Pode fazer. O nosso disclaimer é o seguinte: tudo aqui que a gente vai falar é sempre baseado em experiência, é baseado no que a gente empreendeu durante esses anos, baseados nas experiências
tanto com CV, quanto entrevista, quanto o próprio LinkedIn da Lika, mas a gente tem que lembrar que é a nossa experiência. Certo? Então, tudo aqui é sempre o que a gente acha que é o melhor, o que a gente acredita que vai levar as pessoas para nada do que a gente está falando aqui é necessariamente uma regra. Nada é escrito em sala. Pedra. Não é uma lei, não é uma coisa obrigatória para todo mundo. É só uma ideia, e é uma ideia que funciona muito bem. Então, a gente vai falar aqui coisas que provavelmente vocês já ouviram várias vezes por pessoas diferentes. Mas a gente quer aqui dizer, na real, o que funciona melhor conosco. Uhum. Conosco. Perfeito. Bom, então acho que vamos começar, dar início nesse nosso papo. Todo mundo aí já tá com caneta, papel, anotado, já seguiu o Lika aqui no LinkedIn, já sabe onde vai conseguir as informações. Então, o nosso primeiro globo dessa, a gente vai começar pelo início de um CV. Então, o que a gente espera de um início? A pessoa abriu o seu CV, o que ela encontrou, o que ela vai encontrar, que tipo de informação ela vai ter nesse início? Então, vamos lá. Primeira coisa, o nome. Lilian, eu posso colocar meu apelido? Não. Você vai colocar o nome completo sem abreviatura. Ah, mas o meu nome é enorme. Coloca o seu nome enorme. Ah, mas ninguém me conhece assim, que nem eu falei, ninguém me conhece por Lilian. A maioria das pessoas me conhece por Lika. Ah, eu posso colocar Lika? Não, é o seu nome. Você está se vendendo profissionalmente. Você não está conversando com um amigo seu. Você está se vendendo profissionalmente. Então, é o seu nome completinho, tá? Ah, Lilian, eu posso abreviar um que eu não gosto muito? Não, o seu nome é completo. Nome é nome. E não pode ser o nome e o sobrenome. É nome completo. Ok? Primeira coisa. Segunda coisa, não colocar nem foto, nem número de documento, nem número de habilitação. Eu não sei que mania é essa que as pessoas têm de colocar a carteira de habilitação num currículo, se a pessoa não está se candidatando para ser motorista. Não faz sentido. Então, a gente precisa pensar nisso. O que colocar no currículo? Nome completo, local aonde mora. Local que eu digo é cidade, estado, país. No máximo, do máximo, bairro. Não colocar o endereço completo de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, gente, segurança. E por quê? Porque a gente não sabe quem é que está lendo aquele currículo. Você está mandando para uma pessoa. A gente não sabe para onde esse currículo vai também. Exatamente. É um arquivo na internet. Uma pessoa. Mas aquele currículo ele vai ser encaminhado para empresas. E a gente não sabe, dentro dessas empresas, quem que está lendo esse currículo. Então, eu costumo dizer que a gente está num eterno Big Brother. Se a gente entrou numa internet, se a gente entrou no computador, a gente está no eterno Big Brother. A gente não sabe o que vão fazer com os nossos dados. Então, quanto mais protegidos estivermos, melhor. Ok? Então, cidade, estado, país, onde mora, se você é brasileiro, se você é estrangeiro, da onde você é, da onde você veio, ok? Coloca o seu telefone com o WhatsApp, sempre o seu telefone e o telefone que tem o WhatsApp. Por quê? Porque a maior parte da comunicação é feita por mensagem. E por que por mensagem? Por que não me liga? E aí a gente vai dar a real. Nós avaliamos cerca de 500 currículos por dia. Se a gente for ligar de um por um, a gente não dá conta. Então, a gente precisa escolher a maneira mais rápida de comunicar com alguém. Então, às vezes é uma pergunta rápida, às vezes é uma dúvida que ficou no currículo, às vezes é para marcar uma reunião, às vezes é para ter uma conversa rapidinha. Por mensagem é sempre mais rápido. Então, telefone com WhatsApp sempre. Uma pessoa que não deixa isso disponível, ela perde a oportunidade de alguém que tem interesse naquele momento, quis entrar em contato, não sabe como entrar em contato, ela vai para a próxima. É muito difícil isso. E vai mesmo, gente. Eu tô falando por nós. A pessoa que não tem o WhatsApp disponível no currículo, ela fica para depois. Então, se a gente não encontrar uma pessoa melhor, a gente volta naquela lá. Mas se a gente encontrou uma pessoa melhor, já foi. A vez passou. Infelizmente. É hora de arrumar o currículo. Exatamente. Outra coisa, e-mail, o melhor e-mail que você tiver. Lilian, eu tenho o mesmo e-mail desde adolescente, pode ser? Depende. Se for lá, garotinho fofinho da mamãe, não.
Não, né? Vamos fazer um e-mail sério, um e-mail adulto. Vamos pensar que somos pessoas adultas procurando trabalho. Então, menino fofinho da mamãe não dá, né? Eu já vi coisas bem piores. Esse menino fofinho da mamãe é um dos mais bonitinhos que eu já peguei, mas tem umas coisas bem cabeludas, então vocês podem imaginar. E isso não é um e-mail, e eu tenho que voltar na pessoa e falar assim, você pode fazer um outro e-mail? Porque esse não vai dar. Esse não vai rolar, esse não vai adiante. Teve um comentário pra gente importante aqui. Telefone, não esquecer código da cidade e país. Sim, por isso que eu falo. Completo. Cidade, estado, país. Então, mais 55, mais 315 para quem é de Portugal, mais 1 para quem é dos Estados Unidos. Isso, sempre colocar o telefone completo, a mesma coisa do nome, o telefone completo. Bem lembrado. Posso fazer um comentário? Tem duas perguntas aqui, que as duas têm uma relação sobre transição de carreira. Vamos segurar e vamos falar no fim das dicas extras? Isso, Pode ser? Melhor. Ótimo. Então, são duas perguntas as duas perguntas da própria Renata, falando sobre transição de carreira. Legal. Tem muita gente que pergunta sobre isso, o que faz? Mas a gente fala sobre isso também, tá? Colocar suas redes sociais. Gente, é muito importante. A gente olha a rede social, sim. A gente vê o que você está fazendo fora do seu trabalho, sim. A gente vê o que você está fazendo. Então, link das redes sociais, principalmente LinkedIn, gente. Principalmente. Que é a rede hoje mais visada e mais procurada pelas empresas. Então, eu não estou falando que só eu vou ver o seu LinkedIn, não. As empresas também vão ver. Elas também pesquisam, elas também olham. Então, tem que ter, inclusive, cuidado com a foto do seu LinkedIn. Mas o LinkedIn a gente vai fazer um outro dia. A gente vai falar sobre isso num outro dia. Já ficou o convite para o próximo Webinar Booster para a gente falar sobre LinkedIn, enfim. Um saborzinho para depois. Mas isso é importante. Eu acho que algumas pessoas esquecem que realmente que tem uma ligação entre quem está lendo seu CV e as redes sociais. Exatamente. A gente tem que ter contato que aquele conteúdo que a gente posta nas redes sociais, ela pode chegar a pessoas que possivelmente vão querer dar uma oportunidade para a gente. E vão chegar. E as pessoas olham, e cada vez mais. Então, muito cuidado. Então, quando eu falo de redes sociais, principalmente o LinkedIn, mas se você tem Instagram, se você tem Facebook, enfim, Twitter, que não é mais Twitter. Então, se você tem rede social, muito cuidado com o que você escreve, com o que você posta, com as coisas que você comenta, etc. E colocar também os links dos seus portfólios. Você tem portfólio? Coloca o link ali. Esse é o lugar para você colocar. Por quê? Porque a gente vai, ao mesmo tempo que a gente abre a sua rede social, a gente abre o seu portfólio. Então, se ele já estiver ali na frente, a gente não precisa procurar em outro lugar. Já está ali, já está visto. Okay? E eu acho que entra a pergunta do Pedro. GitHub também? Tudo. É portfólio, coloca ali. Se faz parte da oportunidade que você quer buscar, se lá tem uma exemplificação, ou de como a pessoa consegue entender como você trabalha, o que você fez, que projeto você participou, isso entra nesse começo para os links de projeto. Exatamente. Nós, do recrutamento e seleção, avaliamos o currículo inteiro. Isso precisa ficar muito claro para vocês. A gente lê o currículo da primeira à última palavra, sim. Tem muita gente que fala, mas recrutador só lê 5 segundos. Não. Os recrutadores da IT Recruiter leem o currículo inteiro. Mas somos nós. Não necessariamente a empresa vai ler o currículo todo. Então, se a gente está fazendo essa seleção de que aquele currículo é bom, a empresa vai receber e vai ler por 5 segundos. Se aquele currículo está dentro do que eles querem, melhor. Então, se tiver tudo ali em cima, o seu nome, o seu telefone, o seu e-mail, o seu portfólio, se tiver ali, já chama atenção. Ok? Fica 2 perguntinhas aqui. A primeira, o Vitor perguntou, qual o jeito certo de detalhar a experiência? A gente vai falar sobre experiência profissional e experiência educacional daqui a pouco. Se ficar mais uma dúvida, Victor, daí pergunta de novo para a gente conseguir ir direto para o problema, né? E o Diego perguntou, sempre tive essa dúvida de colocar o link do perfil do LinkedIn no currículo. Então, coloca-se. Pode, sim. De preferência, o link. Tá? De preferência, o link, não o endereço.
De preferência o link, que é só clicar e vai direto no seu LinkedIn. A ideia, eu acho que é basicamente facilita para a pessoa que quer te dar uma oportunidade. Isso. Te ajuda a te ajudar. Né? Exatamente. Famoso, a Lilia tá falando agora, me ajuda a te ajudar. É basicamente isso. E eu falo isso sempre. Quem já me segue, quem acompanha as coisas que eu falo, eu sempre falo isso. Gente, me ajuda a ajudar vocês. Eu quero ajudar vocês, mas vocês precisam me ajudar também, tá? Ótimo. Então, vamos lá. Próximo assunto. Perfil. E aí, aqui, muita gente tem dúvida no que escrever. Muita gente. E isso é uma dor que eu pego toda semana nas leituras de currículo. O perfil não é para você contar a sua história, não é para você contar, desde que eu era pequenininha lá em Barbacena. Não. Você aqui vai fazer um resumo do resumo do resumo de quem você é, pessoal e profissionalmente. Ok? Ah, mas o que eu escrevo? Gente, olha só. Você tem que impressionar quem está lendo o seu currículo em no máximo 15 segundos. Então, pensa comigo. Você está indo numa entrevista e você encontra no elevador o gestor daquela vaga, que você está indo fazer entrevista. O cara pega o elevador com você naquele momento. Você vai fazer o quê? Você vai abaixar a cabeça e esperar chegar no andar? Você vai se esconder para ele não te ver por enquanto, ver você só quando chegar lá? Você vai cumprimentar e falar como o dia está bonito? Ou você aproveita o momento para falar de você? Você sabe quem ele é. Você sabe o que ele faz. Você vai falar com ele daqui a pouco. Se apresenta. Fala, oi, Vitor, tudo bem? Aqui é Lilian, tudo bem? Eu vou fazer uma entrevista com você em seguida. Mas deixa eu falar com você um pouquinho. Deixa eu me apresentar para você de forma rápida. É o tempo do elevador, gente. 5 segundos, 15 segundos. Você tem esse tempo para impressionar aquele gestor. Então, faz isso no seu currículo. Impressiona de cara. Então, fala do que você é bom, fala que você já ganhou prêmio, fala que você já ganhou o Nobel da Paz, fala que você descobriu a América, que você descobriu como curar as pessoas que sofrem de memória curta. Coloca ali as coisas mais importantes de você, mais relevantes, para a pessoa bater o olho e falar assim, nossa, eu quero ler o resto. Eu quero ler o resto. Deixa eu conhecer mais dessa pessoa. Ok? Alguma dúvida? Então, a gente foi dados, perfil. Informações importantes, perfil. Se apresenta em 15 segundos. Isso. E aí, vamos para objetivo. E aí, objetivo, gente, é mais uma dor que as pessoas sentem. Elas não sabem qual é o seu objetivo real. Então, vamos lá para o que a gente costuma enxergar, o que a gente costuma ver nos currículos. Meu objetivo pessoal é fazer parte dessa empresa e agregar conhecimento a todas as pessoas que precisarem da minha ajuda, aprender conforme a demanda, entregar... Gente, isso não é objetivo. Outra coisa. Meu objetivo é fazer parte do time. Que time? Você quer trabalhar com o quê? Gente, objetivo. Seja objetivo naquilo que você quer. O que você quer? Você quer trabalhar de quê? Eu quero ser analista funcional. Analista funcional. Eu quero ser analista de requisitos. Analista de requisitos. Eu quero ser um arquiteto Java. Arquiteto Java. Ok? Coloque aquilo que é real. Aquilo que você quer fazer. Aquilo que você é bom fazendo. Aquilo que você tem experiência. Tem isso também. Tem muita gente que me procura e fala assim, Lilian, eu estou em transição de carreira e eu trabalho hoje com análise de sistemas, mas eu quero trabalhar com desenvolvimento Java. Eu coloco o que no meu currículo? Desenvolvimento Java? Muita calma nessa hora. Se você não tem experiência nenhuma como desenvolvedor Java, você não vai colocar isso no seu currículo. Você vai primeiro passar por outras fases, ok? Isso, se eu não estiver falando certo, me desculpa. Fiz uma pergunta que é interessante, que eu acho que vale desde agora. Tudo isso vale para vagas em Portugal ou só Brasil? Isso vale para vagas no mundo inteiro, gente. Inteiro. Todos os lugares, o recrutamento e seleção é feito basicamente da mesma forma.
Pessoas olham quem é você, pessoas olham o seu perfil para ver se agrada, pessoas olham o que você quer fazer na empresa delas. O roteiro é o mesmo. Ok? Isso, claro, de um CV em português. Portugal e Brasil. Um CV em português, um CV em inglês, um CV em mandarim, um CV em qualquer língua. O CV é CV, gente. Se você pegar um CV aqui, pegar um CV da Austrália, pegar um CV do Japão, você vai ver que o roteiro é basicamente o mesmo. Às vezes pode mudar uma coisa ou outra de lugar, mas o roteiro é o mesmo. O que é dito é o mesmo. Comentou aqui, perguntei isso, pois fala muito CV padrão europeu. A gente comenta depois sobre europeias, padrão europeu. A gente vai falar sobre isso ainda. Então a gente falou dados pessoais, perfil, objetivo e o fim dessa parte inicial do CV. A gente vai falar... esqueci. Sessão de realizações. Sessão de realizações. Aqui é onde entra, gente, aquilo que você faz muito bem. Aquilo entra... O que você ganhou, o que você conseguiu realizar de relevante nas empresas que você participou? O que fez diferença você estar naquela empresa naquele momento? Quais foram os ganhos que as empresas tiveram com você? Mas aqui você não precisa listar uma por uma, não. Você pode falar assim, na empresa tal, eu conquistei o primeiro lugar no negócio tal. Na empresa tal, eu conquistei o prêmio tal, porque meu time de 50 pessoas desenvolveu tal aplicativo. Fala o que é realmente relevante, porque lá nas experiências a gente vai falar disso de novo, de uma forma mais detalhada. Então é quase puxar um gancho, né? Dar um gostinho. Então, assim, eu quero ser um desenvolvedor Java. Eu, enquanto desenvolvedor Java, já fiz isso, isso e isso. Já ganhei isso, isso e isso. Já realizei isso, isso e isso. Quer dizer, a pessoa quer trabalhar como desenvolvedor Java e ela tem experiência a ponto de ter conquistado tais coisas. Ter feito tais coisas. Vamos interseguir, que é uma palavra nova. Vamos misturar com umas perguntas, mais fácil. Que eu não falo inglês, posso ter meu CV em inglês? Não. Se a pessoa não fala inglês? Não. Se a pessoa não fala inglês, o currículo dela é na língua que ela fala. Lília, mas eu quero uma vaga em inglês. Então, primeiro você vai estudar inglês para depois ter o seu currículo em inglês. O que adianta ter o seu currículo em inglês se você não domina a língua? O que adianta? A pessoa vai falar com você em inglês? Não. Você vai se comunicar em inglês? Não. Você vai escrever em inglês? Não. Então, para que o seu currículo em inglês? Ok? Muitas empresas pedem CPF ou data de nascimento. Seria uma forma para diferenciar um candidato do outro? Eu não posso falar de todas as empresas, tá? Eu não posso falar em nome das empresas. Eu posso falar em nome da nossa empresa. Nós não pedimos, as nossas empresas, as empresas que a gente trabalha, não pedem dados sensíveis para as pessoas. CPF, número de identidade, conta bancária. Já vi, gente, pedir conta bancária. Nada disso. Se a empresa pedir isso para você vai conversar com essa empresa e questionar. Para que vocês querem esses dados sensíveis? O que vocês vão fazer com isso? Pergunta mesmo. Tá? Pergunta mesmo. Tem empresas que pedem lá, eu já passei por isso, gente. Pede antecedentes criminais. É um constrangimento sem fim. É muito complicado. Então, isso é muito, muito, muito delicado. Tem que ter cuidado para onde você está mandando suas informações tão pessoais. Perfeito. O Leonardo fez uma pergunta que eu acho que junta com a pergunta da Renata sobre mudança de carreira. Vou fazer ela aqui e da gente ver se faz sentido, né? Lilian, eu trabalho com Helpdesk, porém quero uma vaga em front-end. Nunca trabalhei com programação, porém tenho alguns projetos. Como devo alocar essa informação no meu currículo? Em projetos. No que já foi feito? No que já foi feito. Você já fez o quê? Né? Para ser front-end, para a pessoa ter uma curiosidade para te convidar para conversar sobre essa vaga de front-end, ela precisa ler alguma coisa sua que você fez. Tá lá no meu portfólio. Mas pega alguma coisa que for relevante ali e coloca no seu currículo. Tá?
traz para cá e gera curiosidade naquela pessoa que vai te entrevistar. Lembra, o currículo você está se vendendo. Você está vendendo o seu peixe para aquela pessoa. Você precisa conquistar ela. Mesmo em transição de carreira, você precisa mostrar aquilo que você sabe fazer. Ok? Perfeito. A Márcia comentou, antecedentes criminais só tive que apresentar quando tive que assumir emprego público. Pois é. Então faz sentido. É. Então vamos seguir. A gente conversou sobre o início desse CV, né? Dados pessoais, o perfil, os objetivos profissionais e a seção de realizações. Isso. Agora vamos pro bolo, pra massa. Vamos para aquilo que realmente é visto, aquilo que a gente quer. Vamos lá, experiências profissionais. Lívia, eu coloco formação agora? Não. Experiências profissionais. Lembra, você está chamando atenção. Está chamando atenção. Olha o que eu já fiz na minha vida profissional. Vamos lá? Experiência profissional. Como descrever tudo que você já fez? Ai, Lívia, vai ficar muito grande, porque eu já fiz tanta coisa. Então, vamos com calma. Vamos com calma. Tá? Vamos lá. Sempre, e pelo amor de Deus, escutem isso com atenção e com amor. Sempre experiência da última para a primeira. Então, eu trabalhei na empresa tal de 2020 a 2023. Na empresa X de 2019 a 2020. Na empresa Y de 2015 a 2018. Sempre nessa ordem. Lilian, por quê? Qual é a diferença? A diferença é o tempo que a gente vai usar para ler o seu currículo. Então, existem empresas que você precisa dar todo o seu histórico profissional. Tem empresas que basta os seus 5 últimos anos. Tem empresas que precisam só do que você está fazendo agora. Então, não faz sentido começar lá em 1800 e vovó namorava no portão. Não faz sentido colocar isso. Então, coloca sempre da última, da atual para a mais antiga. Ok? Sempre ou só de vez em quando? Não entendi. Sempre. O que as empresas realmente querem é ver o que a gente fez nos últimos anos. Não só, claro, mas principalmente o que a gente fez. A empresa vai contratar alguém hoje. O que você fez? O que você fez agora para conseguir chegar hoje na nossa porta? Exatamente. Gente, é uma ordem. Vamos lá. Meu perfil profissional, depois vem o objetivo, depois vem feitos relevantes. Tá tudo dentro do mesmo assunto. Aí a gente entra lá em experiência profissional quando eu era estagiário do meu avô na loja de ferramentas. Não faz sentido. Então, é sempre... Pensa na lógica do seu currículo. Você está contando uma história. É a tua história de hoje para ontem. É sempre de hoje para ontem. Sempre. Tá? Não tem erro desse jeito. Aí você vai colocar qual o seu cargo, a função... E aí o cargo é assim, ó. Eu trabalhei de 2023 a 2020 como analista funcional. Legal. Qual é o cargo? Analista funcional. Qual é a função? O que você fez enquanto analista funcional? Quais eram as suas tarefas relevantes? E por que eu digo tarefas relevantes? Porque eu leio o currículo escrito assim. Eu atendia o telefone, eu enviava fax, eu respondia e-mail, eu fazia cotações, eu acompanhava o andamento... Não, gente. Informações relevantes. O que de fato você fazia enquanto analista funcional? O que era a sua tarefa como analista funcional? Ok? O que dava nome à sua função, ao seu cargo? Quais eram as funções que você desempenhava ali que davam nome àquilo que você fazia? Tá? E coloca a data e o nome da empresa. Ah, por que o nome da empresa? Porque existe o como fala? A gente quer dar mais valor àquele currículo, que a gente quer agregar valor ao currículo. Se você esconde o nome da empresa e fala, é sigiloso, não vou mentir, não. A gente fica meio desconfiado que aquele currículo é de verdade ou não. Então, se você não tem para quem mentir, se você não tem para quem enganar, coloca o nome da empresa. A gente não vai ligar para a empresa nesse momento.
A gente está avaliando o seu currículo, avaliando aquilo que você fez. A gente não está julgando o seu currículo. A gente está avaliando se cabe dentro daquela vaga. Ok? E aí... pode falar. Não, eu só ia agora colocar umas perguntas aqui que isso acho que deu uma movimentada aqui nos questionamentos. Tá, daí eu acho que vamos fazer esse esquema de novo. Eu faço pergunta, a gente vê se... Mas eu acho que a grande parte está fazendo sentido com o que a gente está falando agora. Tá bom. O Bruno perguntou um ponto que a gente falou antes sobre inglês. Em que ponto posso considerar meu inglês elegível para uma vaga externa? Preciso necessariamente falar a respeito de tudo ou conseguir se comunicar de forma técnica sobre a área que atua? Depende do que está pedindo na vaga. Depende muito do que está pedindo na vaga. Se na vaga está pedindo um inglês intermediário, ok, você está pronto para aquela vaga. Provavelmente você está pronto para aquela vaga. Você consegue se comunicar, você consegue, de repente, participar de uma reunião, você consegue trocar uns e-mails para lá e para cá, tal. Você consegue se comunicar. Agora, se você tem um inglês básico para intermediário, provavelmente uma vaga que pede inglês não vai poder te receber. Porque geralmente a comunicação é feita em inglês. Existe possibilidade da comunicação ser feita na sua língua mãe? Existe. Mas se o time é internacional, provavelmente a comunicação diária será em inglês. Tá? Perfeito. Então, o que eu sugiro? Você entrar num desses sites de internet e fazer um daqueles testes. Uhum. Para conseguir ter uma ideia se é A1, A2, B1. Exatamente. Você vai conseguir se encaixar nesse padrão. E esse padrão A1, A2, B1, B2, C1, C2 é o padrão internacional, tá, gente? É o padrão europeu. Então, hoje está sendo o mais avaliado. Então, não adianta colocar assim, em inglês, eu falo, mas eu escrevo mais ou menos. Não adianta colocar assim, não. A gente não considera, tá? Então, é bom vocês terem na cabeça direitinho qual é o nível de inglês de vocês. Ótimo. O Victor fez uma pergunta, nome bonito, cara, fez uma pergunta bem interessante, que é como colocar experiência como freelancer? Legal. Como colocar experiência como freelancer? Do mesmo jeito das outras. Você vai colocar a data que você trabalhou, qual foi o projeto que você fez, qual foi o projeto que você participou, quais foram os resultados que você teve. Tudo, a mesma coisa, como se fosse um trabalho normal, um trabalho formal, você vai fazer isso como freelancer. Você vai colocar todos os seus resultados. Mas não esqueça de colocar isso como projeto. Se você colocar lá só, de maio de 2023 a outubro de 2023, as empresas podem considerar que você é um pula-pula. Que você sai de uma empresa e entra em outra empresa, e não são todas as empresas que aceitam isso de bom grado, tá? Aí, quando você coloca projeto pontual de maio de 2023 a outubro de 2023, a pessoa que está lendo já vai entender. Ok, não foi um contrato, foi um projeto. Ok? Perfeito. A Patrícia fez uma pergunta que eu sei que a gente vai falar depois, mas ela perguntou, qual o melhor modelo de currículo? Tem algum site para indicar modelo europeu? Tá, eu vou adiantar aqui, mas depois a gente vai falar disso. Menos é mais. Quanto menos você colocar no seu currículo de informação visual, melhor. Coloca informação. Escreva. A pessoa quer ler o seu currículo e não apreciar o seu currículo. Ok? E nesse sentido de modelo, a gente pode, no fim, mostrar um... No final, a gente mostra um modelinho básico. A gente mostra o modelinho e deixa para vocês, tá? Isso. O Matheus fez uma pergunta aqui que a gente vai falar ainda, tá? Mas é sobre CVs diferentes para cada vaga que você vai se candidatar. Disso. Então a gente vai falar disso, mas, Matheus, sim. Só para você saber, sim, é exatamente essa ideia. Mas a gente vai falar sobre adaptar o CV para cada vaga, tá? Lilian, tirei 6 meses sabático. Escondo isso ou coloco no meu CV? Essa é uma pergunta muito bacana, porque é interessante ver isso no CV, sim. E outro dia, eu estava falando isso hoje. Outro dia, nós pegamos um currículo que tinha... Ele tirou 3 anos para cuidar da família. Então, no período de tanto a tanto,
Eu só fiz trabalhos freelancers, eu fiz coisas muito pontuais, porque eu tirei esses anos para cuidar da minha família. Eu contrataria essa pessoa para qualquer coisa. Por quê? Porque a pessoa, além dela ser sincera no currículo, não esconder a informação, ela teve a alegria, como fala? A confiança de escrever isso no currículo. Essa pessoa, ela é tão boa naquilo que ela faz, ela se garante tanto que ela colocou isso no seu currículo. Então, tirar ano sabático é muito legal, sim. Então, coloca no seu currículo porque é uma experiência. Ótimo. A gente está tendo algumas perguntas sobre essa transição de carreira, como que entrar numa carreira se você não tem experiência anterior e como colocar isso no CV. Vamos falar disso já. A gente vai falar disso já, mas nesse sentido, o Gabriel perguntou, para uma vaga de TI, devo colocar as minhas experiências em outras áreas ou só na área de TI? A gente mantém para a nossa conversa sobre transição? A gente fala no final do que eu vou falar agora. Ótimo. Essa pergunta faz sentido do Victor. Quando a pessoa faz um projeto curto em alguma empresa, precisa colocar alguma observação? Precisa colocar no CV? E é um projeto. Acabamos de falar como freelancer. Você fez um projeto. O projeto durou 3 semanas. Você vai colocar lá, projeto de 3 semanas, e onde eu fiz isso. Apliquei isso. Conquistei isso. Os resultados foram tais. Coloca. É importante. É experiência, gente. Nada é descartável do seu currículo. Tá? E aí, deixa eu continuar a falar a respeito das experiências profissionais. Coloca dentro da sua função aquilo que foi o seu diferencial naquele momento. Então, lembra que a gente falou disso lá no perfil, lá no diferencial? Aqui é a hora de você esmiuçar um pouco mais. Então, é hora de você falar, a empresa faturou $500 milhões no ano com a minha ajuda e da minha equipe, porque nós criamos um modelo assim. Tá? Então, o que fez diferença? Qual foi o seu diferencial? Quais foram os seus resultados relevantes? E muito importante, faça uma lista, pode ser no finalzinho, de todas as suas skills utilizadas enquanto você era analista funcional. Vamos supor que é a vaga que a gente pegou de exemplo. Então, eu usava SQL, eu usava Java, eu usava Gira, eu usava Photoshop. Coloca tudo que você usava, todas as ferramentas que você usava. Mas eu usei pouco, mas usou. Isso pode ser importante para a próxima vaga que você está buscando. Tá? Muitas vezes quem está contratando não necessariamente deixou exposto qual a ferramenta específica que ele está buscando, mas na hora que ele abre aquele CV e vê aquela palavra-chave e faz assim, opa, esse CV já pode ir para lá, porque CV a gente considera. Exatamente. Às vezes ele nem estava pensando naquela ferramenta. Falou, ele tem, vou chamar, vou conversar com ele. Então não esconde nada, gente. Não guarda achando que é óbvio. Não existe óbvio em currículo. Mas eu já trabalhei com isso, então subentende-se que eu já trabalhei com aquilo. Não, deixa eu te explicar por quê. Porque um recrutador, ele não necessariamente entende de tudo o que todo mundo faz. Então, a gente precisa ler aquilo que para a pessoa pode ser óbvio. Então, para mim, não é. Entende? Eu não devo saber tudo sobre todos os cargos que eu faço a seleção. Eu tenho que ter um conhecimento, ok, mas eu não preciso saber tudo, absolutamente tudo. Então, não usem o óbvio dentro do currículo de vocês. Não usem isso. Coloquem no currículo tudo o que for relevante. Ok? Ótimo. A Jéssica fez uma pergunta que eu acho que pode ser de outras pessoas. Aquela pergunta na escola que uma pessoa tem dúvida, várias têm, mas tem vergonha de perguntar, né? Alguém fica com a mãozinha assim. Que bom que ele fez a pergunta que eu queria fazer. Não entendi a diferença do cargo e função. Pode repetir pra gente? Claro. No cargo, você vai colocar o seu título. Professor de matemática. Tá? A sua função. Ensinar cálculos, resolver problemas, ajudar na solução de dúvidas, auxiliar, entendeu? Você, enquanto professor, você faz o quê? Você não só ensina. Você tem uma série de funções. É como se fossem as suas atividades.
Você é professor, mas enquanto professor, você faz isso e aquilo. Perfeito. Ótimo. O Pedro perguntou qual sessão ficaria em inglês. Quando a gente fala de inglês, a gente não está falando de uma sessão em inglês. Não, né? A gente está falando de educação. Não, a gente está falando... Que vem daqui a pouco. Não, desculpa, é quando a gente fala de um CV em inglês, um CV em português. A gente não está falando de um CV que tem uma parte em inglês. Não. A gente está falando de um CV em português e um CV em inglês. Por favor. Gente, ai, que bom que perguntou isso. Aqui, Quem foi que perguntou isso? Ó. Pedro, qual sessão ficaria em inglês? Se você está perguntando aonde você coloca que você sabe inglês, é em educação. Se você está perguntando se partes do currículo podem ser em inglês, aí eu vou te pedir, pelo amor de Deus, que nunca faça isso. Pelo amor de Deus, não faça isso. Ou você está escrevendo seu currículo em inglês, ou você está escrevendo seu currículo em português. Ou você está escrevendo em francês. Misturar tudo, não. Por favor, não. Não seja essa pessoa, por favor. Seja legal com a gente. Respondidíssimo. Eduardo perguntou sobre cursando MBA. A gente vai falar sobre educação ainda. Isso. Diego fez uma pergunta que pode ser interessante. O LinkedIn já monta um currículo do meu perfil em PDF. Você acha viável utilizar essa ferramenta do LinkedIn? Vou te falar que não. Eu vou te falar que não e vou falar por quê. No LinkedIn é onde você conta a sua história. E a gente vai falar sobre LinkedIn numa próxima vez, tá? Num próximo encontro. Mas o LinkedIn é onde você conta a sua história. Você pode discorrer naquela sessão sobre. No currículo, não. Isso não cabe. Então, no LinkedIn, a gente é mais objetivo em algumas informações. No currículo, a gente precisa saber de todas as informações. Então, eu recebo muito currículo naquele formato. Mas se aquela pessoa me interessa de verdade, eu vou pedir outro currículo para ela. Você vai pedir um currículo feito para você. Exatamente. Um currículo que ela fez. Né? Exatamente. Eu vou pedir um currículo de fato, não um que foi gerado por inteligência artificial. Ótimo. A gente tem umas perguntas sobre essa ideia das ferramentas e skills. Então, a Márcia comentou, é importante informar, detalhar as ferramentas e tecnologias utilizadas para as funções que exerci nas minhas experiências? Isso que a gente falou. Sim, é importante. Sim. E vem a pergunta do Gabriel. Essas ferramentas e skills devem ser apresentadas de forma separada no currículo? Exemplo, Java, Angular, etc.? Pode ser. Pode ser. Vou te falar por quê, tá? Eu vou te falar por quê. Quando você coloca dentro da sua função, tá? Dentro da sua atuação enquanto analista funcional, você consegue dar para a gente um gostinho daquilo que você estava fazendo naquele momento. Então, se você faz só uma lista no final, eu vou olhar e vou falar assim, que legal, tá, tem conhecimento. Eu não sei como você aplicou, eu não sei quando você aplicou, não sei de que jeito, e eu não sei o seu nível de conhecimento. Então, vou ser bem sincera, tá? Vou ser bem honesta com você. Esse tipo de currículo que coloca só no final e uma lista, esse currículo vai para o final da fila. Eu dou preferência para aquelas pessoas que escrevem junto com a sua função desempenhada. Porque está contando a história, está me chamando a atenção, está querendo que eu entenda como aquele trabalho foi realizado. Ótimo. Última pergunta para a gente seguir para a educação, mas porque ainda tem a ver com ferramenta. Se tem um conhecimento em uma ferramenta, mas não tem o curso, devo colocar no CV? Sim, você conhece. Você sabe trabalhar com ela. Nem tudo que a gente aplica no nosso dia a dia do trabalho é alguma coisa que a gente estudou em escola, a gente leu em livro, não necessariamente. Muita coisa vem da nossa prática e isso é muito importante. Às vezes uma pessoa que tem prática, mas não tem estudo, sabe muito mais. Então, muito cuidado com isso, em não colocar aquilo que você conhece, porque não necessariamente uma empresa pede a certificação daquilo, ela pede conhecimento, e aí ela vai pedir isso na prática, vai pedir para você mostrar o quanto você conhece, não vai pedir só a certificação. Perfeito. Então vamos seguir, ó. Então a gente falou do início, né, quando a gente falou sobre
sobre os dados pessoais, o perfil da pessoa, os objetivos que ela tem e a sessão de realizações. Iniciando o corpo, a gente falou agora tudo sobre experiência profissional, tudo o que você fez sempre, da última coisa que você fez, para o começo. Acabou a experiência profissional. O que vem depois no CV? Educação e informação. Legal! É agora que eu vou falar da minha tia Zélia lá do Jardim de Infância. Não! Não vai falar da tia Zélia. Sabe por quê? Porque você fez já. Vamos lá, tá? Eu fiz pós-doutorado, eu fiz doutorado, eu fiz mestrado, eu fiz MBA, eu fiz pós-graduação, eu fiz uma graduação. Gente, 6. Eu vou chegar lá no Jardim de Infância, falar lá no Jardim de Infância que a tia Zélia me dava iogurte no colo? Não faz sentido. Não faz o mínimo sentido. Então, se você tem pós-doutorado, doutorado, é lógico que você já fez alguma formação ou você não teria esses cursos. Tá? Aí, nesse ponto, o lógico está sendo bem aplicado, porque não tem outro caminho. Deixa eu falar de uma coisa que eu lembrei. Curso técnico. Muita gente me pergunta sobre curso técnico. Lilian, curso técnico vale como graduação? No Brasil, sim. No exterior, não. Então, não adianta você ter aquele técnico em informática naquela escola super conceituada. Não vale como graduação. Não vale como formação. Tá? Então, se você está procurando uma vaga onde a graduação é necessária, tem a graduação ou não se aplica aquela vaga, porque você não vai passar. Ok? E a mesma coisa, gente, do último para o primeiro. Daí fica uma dúvida que o Eduardo perguntou, e eu também tenho, na verdade. Posso colocar que estou cursando MBA? Onde que coloca nessa ordem o que você ainda está fazendo? Estou fazendo agora na faculdade, agora no MBA. Você coloca a ordem do que você já fez, do que você já terminou, e depois você vai colocar o que você está fazendo. Vamos lá. Eu coloco que eu já tranquei em matrícula. Eu fiz 6 meses de técnico em informática e tranquei. Eu coloco? Não. Não, porque você trancou, você não está mais fazendo. Você não está mais mexendo com aquilo. Então, se você está cursando uma determinada área, você coloca graduando em tal coisa. Tá? Mas depois de tudo aquilo que você já se formou. Eu já me formei em ciência da computação, já me formei em arquitetura de software, eu já me formei... Entendeu? E depois vem o que você está fazendo no momento. Ok? A ordem é sempre essa. Perfeito. Então, nessa educação, a gente está falando dessas educações formais, né? A gente está falando de educação formal, desde, enfim, pós-doutorado, doutorado, MBA, licenciatura, mestrado, etc. Mas também pode entrar outros tipos de formações educacionais. E aqui é a dúvida de muita gente. Aonde eu coloco línguas? Línguas é educação. Educação vem agora. Então, primeiro a sua formação formal, lá. Eu fiz graduação em tal coisa. Gente, desculpa, meus cachorros querem participar e eles gostam de conversar. Fazer o quê? Depois dessas formações, dessas graduações, vamos para línguas. E ali também é muito importante, como eu falei antes, coloca o seu nível de inglês, de francês, de espanhol, de alemão. Não coloca lá nível técnico, isso não existe. Nível iniciante. Não. Nível... eu entendo pouco. Não. Coloca nível. Faz teste. Gente, investe lá meia hora fazer um teste de línguas. Se você acha que você domina bem uma língua, faz um teste. Se você não é formado naquela língua, se você não pratica aquela língua regularmente, faz um teste para você ver como que você está. E esses testes, tem teste escrito e tem teste oral. Você pode fazer os dois. Você vai saber exatamente qual o nível que você está nesse momento. Tá? Então, coloca sempre. Eu tenho inglês, tenho francês, tenho alemão, tenho... Coloca sempre o nome da língua e o seu grau. Qual é o seu nível de conhecimento neste momento? Eu já fui fluente
mas tem uns 5 anos que eu não falo inglês com ninguém. Eu acho que eu ainda estou bem. Faz o teste. Antes de colocar no seu currículo que você é fluente, faz o teste. Se você não usa o inglês normalmente, no seu dia a dia, faz o teste para ver como é que tá. Não custa nada, gente. Tem um monte de links na internet, um monte de escolas que fazem isso. Ok? Depois de línguas, o que eu posso colocar também como educação? O que você estuda. Aqui entra bootcamps, entra imersão, entra fóruns, entra palestra, entra... Ok? Tudo isso que você está recheando a sua mente profissional entra como educação. Certificações nacionais, internacionais, entra nesse campo. Ah, mas eu não posso colocar no começo? É encher linguiça. Não precisa. Porque a pessoa vai procurar o campo educação e procurar todas as informações ali. Ok? Dúvidas? Temos dúvidas. Dúvidas temos. O Victor fez um comentário que eu acho que a gente comentou antes, a gente pode comentar de novo aqui. Ele perguntou: projeto pessoal pode contar com uma experiência? Vai entrar lá em cima quando a gente falou sobre projetos, né? Experiência. Essas experiências entram na mesma fase de estágio, entra também, trabalho voluntário, entra também. Projetos de faculdade entram também. Tudo o que significar resultado na sua carreira profissional precisa entrar em experiência profissional. Ok? Perfeito. Uma perguntinha polêmica. Lilian, posso aumentar a verdade só um pouquinho para tornar o meu CV mais atrativo? Não! Gente, pelo amor de Deus! Quem hoje ainda inventa coisa em currículo? Quem? Quem faz isso? Pelo amor de Deus. Não invente nada. Porque uma hora você cai nessa mentira e aí já era tudo. Tudo que você conquistou foi por água abaixo. Não inventa. O que a gente mais pega é o inglês, né? Ah, você tem inglês? Ah, tem o fluente. Na hora que vai conversar, é o The Book is on the Table e não sai disso. Então, não mintam a respeito de absolutamente nada no seu currículo. Ah, mas eu queria tanto aquela vaga. Se eu conseguir aquela vaga, eu faço esse curso. Então, vamos combinar? Faz o curso. Depois concorre a essa vaga, que você vai estar muito mais confiante. Não minta, não aumente nada, pelo amor de Deus. Perfeito. O Celso e o Alexandre fizeram 2 perguntas que eu acho que talvez escape um pouco da nossa conversa aqui sobre CV. Eu vou fazer elas, a gente vê se faz sentido a gente conversar, se faz sentido, enfim, a gente conversar fora daqui, numa DM, enfim, tá bom? O Celso perguntou assim: profissional de TI sem inglês fluente, o melhor setor para vagas em Portugal seria o setor público? Fugiu da nossa conversa. Fugiu, mas faz sentido. Faz sentido. Então, se você não tem inglês, quer trabalhar com tecnologia em Portugal, sim, procure normalmente um setor público. Ótimo. E o Alexandre fez uma outra pergunta. Olá, Lilian. Um curso tecnólogo em segurança da informação é válido fora do Brasil? Europa, por exemplo? Se não precisar de graduação, sim. Se aquela vaga pedir graduação, esse curso não vale. Ele não serve. Infelizmente, ele não serve. Ele pode ser ótimo para você ter conseguido experiência, mas como graduação ele não serve, infelizmente. O Pedro fez aqui de novo, o nosso Pedro fazendo de novo aqui apontamentos perfeitos, né? É necessário que a ordem da seção educação esteja do mais recente para o mais antigo, assim como na experiência profissional? Exatamente. Sempre. Sempre. Eu falei disso, acho que você não viu, Pedro, mas eu falei, é sempre do último para o primeiro. Sempre. Sempre essa mesma ordem. Mesma coisa de experiência profissional você vai usar em educação. Perfeito. Sempre. De vez em quando, não. Maioria das vezes, não. Sempre. Sempre. Ok? Coloca isso como regra. Regra. Fica aí, regra de ouro de CV. Isso. Essa é uma dessas. Paulo perguntou: onde põe os certificados que já adquiri? É depois da educação? Depois da educação. Junto com língua de tecnologia, bootcamp... Então, vamos lá. Qual é a ordem? Vamos colocar formação, as formações mais formais
Então, MBA, graduação, pós-graduação, nananã, essas coisas. Na ordem do mais antigo para o mais novo, né? Isso. Depois as línguas e a escala, tá? Sempre. Desculpa, do mais novo para o mais antigo. Eu falei o contrário, desculpa. Do mais novo para o mais antigo. Uhum. Depois as línguas, com o respectivo códigozinho daquilo, qual é a sua fluência atual, tá? Depois vem os cursos que você fez, treinamentos, bootcamps, imersões, palestras, nananã. Depois, as certificações. Ótimo, perfeito. E a gente acabou a parte de o corpo, né, desse CV. A gente vai entrar agora numas dicas extras, dica de ouro, dicas que funcionam de um jeito geral. E desde o começo até agora estão tendo várias perguntas sobre transição de carreira. Uhum. É hora? Vamos lá. É hora. Então eu vou ler lá no começo. Tá tendo uma coçada de corpo aqui com uma necessidade disso, e é sempre muito interessante a gente ver a necessidade que as pessoas têm sobre essas questões específicas, né? Claro. Então, lá em cima, no começo da nossa conversa, a Renata perguntou assim: Lilian, como fazer um CV para quem está em transição de carreira para a tecnologia? Tem experiência em outra área, mas em tecnologia não. Que ela falou que ela tem dificuldade de fazer currículo para transição de carreira. Eu acho que eu perdi alguém mais que também falou sobre transição de carreira. E agora, deixa eu voltar aqui. A Isabela perguntou: qual é a dica para quem está em transição de carreira? Como destacar a nova área sem descartar minhas experiências anteriores? Vamos lá. Essa é uma questão que a gente pega todo dia também. Eu pego muita gente para conversar todo dia a respeito disso. As pessoas que estão em transição, elas estão muito afoitas, elas querem logo trabalhar com aquilo. Mas precisa ter muito cuidado com aquilo que você está fazendo, com aquilo que você está buscando. Você precisa ter certo conhecimento e aplicar esse conhecimento, tá? Lembra de escola? A professora dava a matéria, a gente fazia a tarefa de casa, entendia aquela tarefa e aplicava aquela tarefa na prova. É a mesma coisa. Então, vamos lá. Eu não sei desenvolvedor Java, eu não sei trabalhar com desenvolvimento Java, mas eu quero trabalhar com isso. Qual é a primeira coisa que eu faço? Conhecimento. Você vai buscar conhecimento. Como? Com pessoas que sabem, com cursos na internet, com cursos presenciais, com bootcamps, com imersões, com livros, no YouTube, aonde você quiser. Busque conhecimento. Aprenda aquilo que você quer fazer. Aplique depois aquilo que você quer fazer. Então, como fazer isso? Um estágio, um trabalho voluntário, faz um grupo de amigos e vocês criam alguma coisa usando essas ferramentas que vocês estão aprendendo. Primeiro, você pratica. Pratica. Pois continua aprendendo outras coisas. Então, você junta uma coisa com a outra e pratica. Depois de muita prática, depois que você tem certeza que você está boa naquilo, você começa a trabalhar a sua transição de carreira. Não é antes, não é estou pensando em mudar de carreira, não. É na hora que você quer mudar de carreira, você vai estudar, você vai atrás disso para adquirir conhecimento. Perfeito. Vou fazer uma pergunta que o Victor perguntou, que ela é mais pontual, e as outras perguntas estão trazendo vários temas diferentes, sobre Portugal, sobre, enfim, opiniões sua. Então, vou fazer a pergunta do Victor e a gente vai para as dicas extras para a gente conseguir caminhar com o que a gente quer falar e a gente abre para as dúvidas do nosso pessoal. Pode ser? Victor perguntou, em línguas coloco B1, B2 ou intermediário avançado? B1, B2. Pronto. Sabia que ia ser pontual essa. Beleza. Tem outras perguntas. Vamos caminhar agora com o que a gente quer falar sobre as nossas dicas extras, dicas gerais, porque possivelmente vai responder algumas das perguntas que as pessoas ainda têm dúvida, né? Vamos lá. Dicas extras. Personalização de CV é importante? Muito. Por quê? Porque se eu estou procurando uma vaga de analista funcional, eu não vou colocar lá no meu currículo que eu sou desenvolvedor de software. Não faz sentido. O gestor não vai olhar aquele currículo, ele vai passar adiante. Mas, Lilian, você não vê? Eu vejo.
Eu vejo, a minha equipe está vendo, mas o gestor da vaga não vai ver. Lembra que eu falei? Eu leio o currículo do começo ao fim. Ok, eu entendi o seu currículo. Mas aquele gestor, ele vai ler seu currículo em 5 segundos. Se não tiver bem escrito, ele vai passar adiante. Ainda vai me dar uma chamada, dizendo que eu não estou fazendo meu trabalho direito. Então, assim, personalize o currículo conforme a vaga. Coloca, eu quero... Mas eu sou boa em .NET. Eu sou boa em C#. Eu sou... C# não. Gente, eu gosto de falar de ser churrasquinho, tá? Me desculpe, mas eu gosto. Eu sou boa em desenvolvimento Java, eu sou boa num monte de coisa, eu posso concorrer para várias vagas diferentes. Ótimo, tem um currículo para cada vaga. Ai, Lilian, é muito trabalho. Ninguém falou que a vida adulta ia ser fácil e você rezava para ficar adulto logo. A vida adulta é isso, é trabalho que não acaba mais. Não adianta. Então, é um currículo para cada vaga que você quer. Lilian, eu não posso fazer um currículo geral, assim, né? Meio coringa? Pode. Mas você quer trabalhar? Você quer trabalhar de verdade naquilo que você está sonhando? Você quer aquele emprego que você sonhou em ter? Você quer? Então você vai ter que fazer dessa forma. Você vai ter que personalizar o seu currículo. E caiu. Caiu a internet. Provavelmente algum cachorro tava com inveja que queria participar da live também. Eu vou seguir aqui porque, na verdade, tudo que a gente estava conversando, isso era um ponto bem interessante. Ela pede aqui para... Ela tem o link aqui de novo, ela já entra e já coloca ela de novo. Mas eu ia chamar a atenção dela, não ia ter muito essa ligação, mas eu ia comentar que é isso, a minha pasta de CV, antes de começar a trabalhar formalmente, voltar a trabalhar formalmente, eu tinha o Vitor Marques, _ 2024. Daí, que era 2022, 2023. Daí eu tentei continuar, eu tentei me aplicar para uma vaga e a própria pessoa perguntou, você tem um currículo para gerente de comunidade? Eu falei, tenho sim, envio em 10 minutos. Peguei aquele arquivo lá, mudei, fiz ele de um jeito focado para aquela vaga que eu queria e coloquei hashtag depois 2023, que era o que eu queria. Então, isso de personalização de CV é muito importante. E não só, que eu acho que era o próximo ponto que ela ia comentar, a IA que se usa para conseguir identificar esses CVs, ela consegue... Quando um CV é personalizado para vaga específica, ela consegue pontuar, consegue dar um match com o perfil adequado. Quando o CV que a gente está vendo, ele é muito geral, o IA não consegue achar ele de volta. Aqui, ó. Busquei Voltei, gente. Desculpa. Voltou. Desculpa, eu não vi que a bateria estava acabando. Não, eu comentei... eu comentei com o cachorro que puxou porque ele estava com inveja de participar. Poxa. Mas eu comentei que você pode até explicar melhor, mas a personalização de CV, ela também é para a própria IA conseguir fazer um match melhor com as pessoas. Sim, exatamente isso. Então, vamos lá, não é só personalizar. Existem modelos que são bem aceitos pela inteligência artificial. Tá? Então, por exemplo, aqueles modelos que tem muito gráfico, que tem muito desenho, que tem muita criatividade. Esses currículos eles não são lidos pela inteligência artificial. Então, a pontuação desses currículos chega para a gente bem baixinha. Bem baixinha. Lilian, mas você não vai ler o currículo? Eu vou ler. E muitas vezes esses currículos são muito bons. Só que a inteligência artificial mandou outros currículos na frente do seu. Então, colocar no currículo, adaptar o currículo para cada vaga que você quer participar, é um ponto muito importante. E o segundo é exatamente isso. Menos é mais. Menos é mais. Menos frufru, menos desenho e mais informação. Mas isso não é porque eu prefiro, não. Isso é porque a inteligência artificial não consegue ler muitas informações. Não consegue ler desenho, não consegue ler gráfico, não consegue ler tabela, não consegue ler quadradinhos, quadrinhos. Não consegue. E outra coisa, e aí eu estou pedindo ajuda em nome da nossa equipe, não façam currículos coloridos. Por favorzinho. Nunca pedi nada para vocês.
O currículo colorido é muito ruim, tanto para a inteligência artificial ler, quanto para a gente. A gente está acostumado com aquela letra preta no papel branco. Quando vem o currículo amarelo com letra vermelha, ou vem o preto escrito de azul clarinho, não dá, gente. É muito difícil. A gente demora muito mais tempo para conseguir ler um pedacinho daquele currículo. Então, por favorzinho, tá? Currículo menos é mais. Vamos lembrar disso? Currículo menos é mais. Todo mundo. Currículo menos é mais. Currículo menos é mais. Ok? Famoso me ajuda a te ajudar. Por favor, por favor. É realmente muito importante isso. E quando a gente está falando desse menos é mais, também fica a pergunta que alguém fez, eu até procurei aqui, que já tinham feito antes, e eu ia trazer agora. Sobre página, alguém fez assim, meu currículo está lá com 2 páginas, eu preciso ter só uma? Pode ter mais? Existe uma regra para o número de páginas de CV? Então, não existe uma regra, existe bom senso. Tá? Existe bom senso. Já foi o tempo que o currículo tinha que ter somente uma página. Já foi o tempo que o currículo podia ter quantas páginas quisesse. Hoje em dia, como eu falei, você tem que ganhar o gestor em 5 segundos. Se o seu currículo for muito extenso, ele não vai ler. Simples assim. Ele não vai ler. Eu vou ler. A minha equipe vai ler. Ok? Mas o gestor não vai ler. Eu estou te sendo bem honesto. O gestor não vai ler. Ele não vai procurar se você tem tal ferramenta lá na última página. Ele quer ver isso logo, de cara. Então, o que é melhor? Um currículo enxuto, mas não objetivo. O seu currículo precisa ser o mais enxuto possível, com todas as informações pertinentes à vaga. De novo, o currículo precisa ser enxuto no tempo em que precisa e fazer parte daquilo que você está buscando. O currículo precisa ser enxuto, mas não objetivo. O currículo precisa ser enxuto e ter todas as informações relevantes à vaga que você está buscando. Perfeito. Ok? Perfeito. Vamos caminhar para o começo do fim e começar a responder algumas outras questões que ficaram? Vamos. Antes, tiveram umas 2 ou 3 pessoas que perguntaram sobre o Europass. Sobre o currículo, o modelo, né? O modelo europeu de currículo. É preciso, não é preciso? É uma boa? Ele não é preciso, mas ele é uma boa para quem não sabe fazer um currículo. Ok? Perfeito. No Europass, ele pede endereço. Você não precisa colocar endereço, como eu falei lá no começo. Coloca bairro, cidade, estado, país e só. Não precisa colocar. Outra coisa que não precisa colocar, carteira de motorista. Se você não vai trabalhar de motorista, não coloque carteira de motorista. Não coloque números de documentos. Mesmo que no currículo peça, não coloque números de documento. E já entra a pergunta da Patrícia. Acha válido colocar foto? Não necessário. Não é necessário. Eu até sugiro que não coloque. A gente prefere currículos sem foto. Por que isso? Para não dar a entender para o candidato que a gente está escolhendo os mais bonitos, os mais elegantes, os loiros de olhos azuis, os morenos de cabelos cacheados. Tá? Ótimo. Se a vaga não pede foto, você não manda foto. Ótimo. Simples assim. A Patrícia fez uma pergunta aqui, que é aquela que eu acho que tá junto, não tá no tema, mas tá no tema, né? E a gente vê se faz sentido pra gente conversar. Curso de análise e desenvolvimento de sistemas é um curso tecnológico no Brasil. Em Portugal ele é válido? Vários nãos na qual a vaga é tudo que tenho e domino. Então, se a vaga está pedindo graduação, esse seu curso ele não vale como graduação, ele vale como curso. Então, depende do que a vaga está pedindo. Se você está se inscrevendo numa vaga em que graduação não é necessária, o curso é válido, ok? É conhecimento que você está adquirindo. Mas se você está concorrendo a uma vaga que pede graduação, ela não vale. Aí você está perdendo muito tempo. Ótimo.
Vamos ver de novo se faz sentido. Eduardo perguntou: qual o melhor lugar para engenheiro mecânico em Portugal para enviar currículo? Não sei. Eu diria para provavelmente entrar em contato. Precisa procurar empresas nesse ramo. O nosso nicho, ele é bem focado na tecnologia, sabe? Então, assim, engenheiro mecânico, eu já penso em fábricas, indústrias, e aí eu acho que vale a pena fazer uma pesquisa mais aplicada. Mais específica, né? É. Sim. A Maria fez uma pergunta que é bem interessante. Eu li aqui de lado, talvez o tamanho assuste, mas ela é bem interessante, tá? A gente até fica aqui embaixo da perguntinha aqui. Olá, Lilian. Tem uma pergunta sobre uma situação comum. Quando um candidato possui um CV repleto de experiências e cargos influentes, além de uma formação universitária completa, mas está se candidatando para uma função inferior à sua experiência, isso é visto como prejudicial pelos recrutadores? E por que alguns recrutadores costumam dizer que o CV é excelente, mesmo que o candidato esteja se candidatando para uma vaga inferior à sua experiência, e não recruta? Grata. É a pergunta de milhões, gente. Vamos lá. Quem nunca ouviu que o seu currículo é bom demais para aquela vaga? É muito complicado responder isso sem dizer que é uma pena para as empresas que não contratam. As empresas, elas pensam muito no futuro. Então, elas pensam o seguinte: se aquele candidato que tem pós-doutorado está se candidatando para uma vaga em que nem a graduação é necessária, das duas, uma. Ou ele está passando fome, e aí ele vai aceitar qualquer coisa, ou a minha empresa vai servir de trampolim para a próxima que ele conseguir. Então, honestamente, as empresas pensam muito nisso, sim. Pensam muito nisso, sim. Como é que a pessoa vai convencer a empresa de que ela quer aquele trabalho? Na hora que ela estiver redigindo o currículo dela. Então, eu fiz tal coisa utilizando tal ferramenta, que é a ferramenta que a empresa está querendo. Meu time conquistou tal prêmio utilizando essa inteligência. Nosso time conquistou, eu fui líder de uma sessão em que a gente utilizou tal ferramenta. Então, você precisa mostrar para aquele gestor que você tem interesse real naquela vaga. Eu já fui líder, mas hoje em dia eu prefiro ser desenvolvedor. Não é vergonha nenhuma em falar isso. Ótimo. O Eduardo de novo fez uma pergunta sobre a questão dele mais de engenharia. Eu acho que provavelmente a indicação vai ser a mesma, né? Mas ele falou: sou supervisor de manutenção com engenharia mecânica. Posso candidatar nas vagas técnicas de manutenção? Isso escapa um pouco da nossa área, né? Mas eu acredito que fica a mesma indicação de antes, procurar as empresas que são exatamente uma pesquisa focada, né? Exato. Gente, a gente está chegando no fim, mas ainda tem espaço para perguntas de vocês, tá? Então, teve aquela dúvida, esqueceu alguma coisa, quer retomar um tema que a gente já conversou? Manda aqui, é hora de mandar, é agora. Bora. A Catarina perguntou: Lilian, importante informar nacionalidade / cidadania, ou se tenho visto para trabalho em Portugal? É sempre bom colocar, sempre bom. Quanto mais informação pertinente você colocar no currículo, mais rápido o recrutador vai entrar em contato com você. Então, por exemplo, se uma vaga é em Portugal, ou se uma vaga é na Comunidade Europeia, se você coloca no seu currículo que tem cidadania italiana, vamos supor, ou que você já tem um visto aprovado, ou que você está a caminho e já tem a documentação, você já pulou muitas fases. Então, é bem mais fácil de você conseguir um resultado positivo. Perfeito. A Márcia perguntou: como está o mercado de TI para profissionais que atuam com mainframe e linguagem... Não quero falar errado. COBOL. COBOL? Perfeito. Eu estava com medo de falar COBOL. Existe demanda? Existe. Inclusive, a IT Recruiter tem uma vaga em mainframe em Portugal aberta. Eu olhei para ela hoje, inclusive. Aí, ó. Então, sim. Sim, existe. Sim, existe.
E eu tô com medo de estar falando seu nome errado, me desculpa se eu estiver. Jesus perguntou: infelizmente, hoje as vagas em Portugal pede que já esteja no país. Falo da área de dados. Como contornar isso? Então, as vagas que pedem que a pessoa esteja em Portugal, não tem muito o que fazer. Se ela pede que a pessoa esteja em Portugal, a pessoa precisa ou estar a caminho. Não tem essa de, mas eu posso começar remoto no Brasil e depois ir. Quando eles pedem que os candidatos estejam em Portugal, não tem negociação, gente. Infelizmente. Existem muitas vagas, em que a pessoa pode iniciar remoto no Brasil e tem tanto tempo para mudar para Portugal. Existe. Nós temos essas vagas na IT Recruiter, inclusive. Mas não são todas. São algumas. Então, é sempre bom pesquisar. Perfeito. Eu acho que já segue para essa segunda também, que a Patrícia perguntou. Lilian, em Portugal, nas vagas ofertadas, vocês dão oportunidade para quem ainda não tem residência ou visto de trabalho? Se for remota, sim. Se for remota a partir do Brasil, sim. Se for em Portugal, você precisa ou ter cidadania, ou morar em Portugal e já ter os documentos, ou estar com o visto em processo ou com o visto em mãos. Perfeito. A Patrícia depois também falou assim: não esquece de indicar o modelo do currículo. Amanhã já mudarei o meu com todas essas dicas maravilhosas. Se você quiser, eu tô com aquele modelinho que a gente tem. A gente pode mostrar na tela se você quiser. Isso, mas eu também já posso mudar aqui no chat, né? Só essa última coisa que teve, que eu acho que antes da gente mostrar esse currículo para conseguir finalizar. Tem várias nacionalidades. Importa? Ter várias nacionalidades importa? Se importa, é importante mostrar todas as nacionalidades. Você acha que se ela faz sentido com a vaga que você busca, no caso? Né? Se, por exemplo, se você está buscando uma vaga em Portugal e você tem nacionalidade europeia, coloca que você tem nacionalidade europeia. Agora, se vamos supor, você está buscando uma vaga nos Estados Unidos e você tem, se você tem cidadania japonesa, não faz muito sentido, porque uma coisa não tem muita relação com a outra. Então, depende muito para que vaga que você está aplicando. Se você está aplicando para uma vaga remota no Brasil, não vai fazer diferença se você tem cidadania europeia, por exemplo. Então, depende muito da vaga que você está concorrendo. Perfeito. E o Wilson também perguntou, o que seria estar a caminho? A gente fala bastante disso, né? Você está a caminho de Portugal, né? O que isso quer dizer? Estar a caminho é chegar em Portugal em até 6 meses. Ótimo, ótimo. Ótimo. E quais as tecnologias que mais demandam? Ai, gente, isso é muito relativo. Isso é muito relativo. Não dá para falar, não, porque cada hora é uma coisa. Então, tem o mês do Java, tem um mês do COBOL, tem um mês do Data Analyst, tem um mês do administrador de sistemas. É muito relativo. Não tem uma coisa, o período que nem estação do ano. Não tem. Não tem. Perfeito. Então, o que eu acho aqui? Vou abrir aqui, vou apresentar aqui o CVzinho que a nossa Lica separou. Deixa eu apresentar, compartilhar tela, escolher a tela certa para compartilhar, por favor. Compartilhar a tela certa. E ao mesmo tempo, gente, mandei aqui no chat o link. Confirma para mim se esse link foi. Esse link foi do files.fm. Esse link é exatamente isso que a gente está vendo aqui, tá bom? Então agora o que a gente pode fazer é dar uma retomada do que a gente falou. Vocês já podem baixar o link aí. Eu acredito que está tudo certo com esse link. Eu testei esse link antes. Se não tiver, a gente reposta ele também. Isso não é nenhum problema. Tá bom? Então, do que a gente tinha falado antes, né? A ordem das coisas. Dá aquela retomadinha. Tá certo isso aqui? Pronto. Assim, melhor. Aí. Perfeito. Então, vamos lá. Tem o nome, tem o cargo da pessoa, tem os contatos, como é que a empresa acha essa pessoa, tem os contatos, tem o objetivo profissional, e aí eu separei 3, tá? Eu separei 3, porque está dentro do contexto do que ela está buscando. É dentro do mesmo contexto. Então, vamos supor, se a gente falou de analista funcional, você pode mandar como analista funcional, analista de requisitos, ok? O que mais? Desenvolvedor Java, você pode colocar como desenvolvedor Java, consultor Java, avaliador Java, entendeu?
Pode colocar, mas tem que estar dentro do mesmo contexto, tem que estar dentro do mesmo nomezinho, tá? O ideal é que mande um objetivo. Eu quero essa vaga. Essa vaga que está sendo ofertada é a vaga que eu desejo. Você coloca o nome daquela vaga lá, tá? O comentário aqui que é legal, ó, o link. Ó, tá vendo o mouse? Quando eu cliquei, link. Isso. Entendeu? Olha a facilidade que tem. A pessoa que está lendo, ela pode clicar, já vai abrir seu link direto. Você tá ajudando a te ajudarem. Isso é muito bom, gente, é sério. Quando a gente passa o mouse na frente, em cima do computador, assim, do currículo, e tem um link, os olhinhos até brilham. Aí vamos lá. Perfil da pessoa, ela escreveu um pouquinho, então não é uma coisa muito longa, é uma coisa curta, uma coisa que faz diferença. O que ela escreveu é relevante para aquela vaga. Depois as experiências profissionais, tá vendo? Ali tem a data, tem a empresa, tem o cargo, tem a função embaixo, tem as skills que ela utilizou, tem tudo discriminado, sem precisar contar uma história interminável. Depois vem educação, tem trabalho voluntário, aí entra o trabalho voluntário também. Isso é muito importante, muita gente pergunta, Lília, trabalho voluntário entra no currículo? Entra! Muita empresa busca isso numa nova pessoa. Busca o trabalho voluntário, como é que a pessoa trabalha socialmente. Então, é sempre bom ter, tá? Depois vem formação, e aí vem tudo, tá vendo? Todas as formações da pessoa, os cursos, as línguas, os treinamentos que ela fez, tá tudo aí. Pronto. E das dicas que a gente falou, ó, aqui, o último emprego que a pessoa teve, o emprego anterior a ela, tá da ordem do mais novo, da coisa mais recente que ela fez para mais antiga, tanto na experiência profissional quanto na experiência acadêmica, né, na experiência de educação da pessoa. Um CV clean, branco no preto, sem nada que vai tirar a pessoa não vai dificultar a leitura desse CV, né? Exatamente. O que precisa estar em destaque nesse currículo? O nome. O nome da pessoa precisa ser o destaque. Não precisa ter florzinha, coraçãozinho, nada disso. Tá? Eu sei que é quase desesperador colocar uma coisinha ou outra no currículo. Mas, gente, a gente está falando de profissão. Profissão. Se você quer uma coisinha bonitinha, escrever uma cartinha bonitinha, escreve para o seu amigo. Escreve para o seu amor. Não precisa escrever para uma pessoa que você está procurando emprego. Ok? Vamos nos ater ao que realmente é importante. Você tem que mostrar quem você é profissionalmente para o gestor daquela vaga e ponto final. Perfeito, perfeito. Lembrando, gente, esse doc aqui que a Lika fez pra gente tá aqui no chat, tá? Eu vou tirar ele aqui. Posso tirar ele aqui da tela? Pode. Tirar ele aqui. O link tá aqui, que eu coloquei, tá aqui em cima. O Uriel perguntou, tem esse exemplo em doc? Em PDF não dá para editar. A gente só tem ele em PDF agora. Um site que eu indico para mexer com PDF é o I Love PDFs. Ele é um site que é muito bom para mexer em PDF. E, se eu não me engano, tem uma função dele de PDF para Word. Tem. Tá? Então, se chama I Love PDF. Deixa eu até digitar aqui. Quer dizer, deixa eu digitar aqui. Pronto. Aqui. Aí. O ilovepdf.com. É .com? ilovepdf.com. Perfeito. E lá você consegue achar várias para mexer nisso. O Lucas acabou de comentar, Canva edita PDF também, então tem várias opções para a gente conseguir remexer com esse arquivo, tá? Vamos lá, últimas perguntas. Uriel perguntou, para quem pretende ir para quem pretende ir, desde que é para Portugal, o ideal é tentar o visto de procura de trabalho ou teria algum outro visto específico? Existem vários vistos, Uriel, mas o visto de procura de emprego hoje é o mais acolhido. A Maria perguntou, Lilian, como é avaliada a experiência e qualidade de candidatos com mais de 50 anos? Gente, é a mesma. Eu vejo a experiência,
A nossa equipe vê a experiência, o que a vaga está pedindo, aquele currículo contempla, a gente envia. A gente não olha idade, a gente não olha nada disso, a gente olha a experiência. Se a experiência dela contempla aquela vaga, a gente envia, tá? Aqui não tem nada disso não, gente. Não tem. Não tem. Esquece. Perfeito. Paulo fez uma pergunta bem interessante. E pretensão salarial entraria no CV? Não. Não coloquem isso no currículo. Não coloquem. Vou explicar por quê. Existem empresas que pedem pretensão salarial, mas num segundo momento. Tá? Um questionário de triagem, um formulário de perguntas, mas não no currículo. Não coloca no currículo. Por quê? Porque existem empresas, vamos lá, eu pedi 15 mil reais como desenvolvedor Java, tá? Pedi 15 mil reais. A vaga que eu vou me candidatar, aquele gestor, ele pode me pagar 18 mil. O budget dele é 18 mil. Mas eu pedi 15. Ele vai te pagar 15. Por outro lado, existem empresas que não podem chegar nos 15 mil, chegam nos 12, nos 13, mas viu 15 mil, aí vai descartar aquele currículo. Então, use a pretensão salarial no lugar certo, no momento certo. Perfeito. Não no currículo. Vou dar aqui um carinho na gente. A Patrícia falou, parabéns aos dois por essas dicas, com certeza será de grande valia. Muito obrigada. E a Renata também. Obrigada, Lilian. Vitor, dicas maravilhosas. Isis perguntou, como agir frente à pergunta sobre pretensão salarial? Então é isso que a gente perguntou. Muitas empresas fazem leilão de profissionais conforme a pretensão salarial. Fazem. E muitas empresas também gostam de entender como que aquele candidato se coloca, como que ele se impõe na hora de uma entrevista, na hora de uma pergunta delicada. Então, seja honesto. A empresa pergunta. Então, vamos dizer, quanto eu acho que o meu trabalho vale nesse momento? Hoje eu estou ganhando 8 mil, eu posso pedir 20 mil? Pode, mas é hora de pedir 20 mil? Hoje eu recebo 20 mil, mas eu estou tão desesperado que eu vou pedir 12. Tudo bem, mas tem que pensar em qual é o modelo que o que você está vivendo nesse momento. A gente falou disso um pouquinho antes também, né? Então, precisa ver qual é a empresa, qual é o modelo daquele trabalho, que tipo de função. Precisa estudar direitinho. Muitas empresas pedem pretensão salarial, sim. Ótimo. É mais comum do que a gente possa imaginar. Eliane perguntou, é importante informar data de nascimento? Não. Existem algumas empresas que pedem dia e mês de nascimento para criar, assim, uma senha de acesso àquela vaga. Vou explicar. Muita gente tem o mesmo nome, tá? Vou colocar lá, José da Silva. Muita gente tem o mesmo nome. E, às vezes, só tem esses dois nomes. De fato, não tem mais nome para diferenciar. Como é que uma empresa vai contratar aquela pessoa que tem o mesmo nome de mais dois que estão dentro da empresa? Com a data de nascimento. Então, não é a data de nascimento, dia, mês e ano. É o dia e o mês. Então, é criada uma senha usando o nome da pessoa e o dia e mês de nascimento. Não é para usar de qualquer outra forma, não é para inventar moda, não é para espalhar, não é para vender dados, nada disso. É só para o fato de criar uma senha específica para aquele candidato naquela determinada empresa. Ótimo. Últimas perguntinhas aqui. O Lucas fez uma pergunta que a gente conversou um pouco antes, mais específica, mas enfim. Quais passos mais rápidos para voltar para a área de TI? Fui suporte helpdesk de infra, DBA, Júnior, HTML, etc. Estou em Portugal com residência. Passo mais rápido. Estuda. A forma mais rápida de você voltar é estudando, se atualizando. E aí, tendo sempre encontros com pessoas certas. Tem que ter sempre pessoas certas do seu lado, sabe? Pessoas que você pode contar. Então, mentores para te ajudar a voltar,
professores qualificados para te mostrar qual é a tecnologia da vez, o que está sendo mais utilizado, dentro daquele modelo que você já tem. Então, conhecimento nunca é demais. Eu sugiro conhecimento sempre, estudar muito. Perfeito. Ó, 1h30 de live. Na verdade, eu achei que só tinha passado, eu acho que deve ter chegado 1h um pouco, né? 1h30. Quando a gente gosta e quando a coisa gostosa passa, né? Então, a última pergunta, que eu acho que é a mais importante até agora, tá? É essencial, eu diria. Devo colocar que sou simpática, linda e maravilhosa? Eu tenho certeza que você é, mas não precisa colocar isso no seu currículo, tá? Não precisa colocar, não precisa, porque isso a gente vai ver durante a nossa primeira conversa. Então, não precisa colocar. Agora, falando sério, tem gente que coloca, tá? Tem gente que coloca. Soft skills a gente evita colocar em currículo, tá? A gente evita porque não necessariamente é aquilo que o gestor está querendo ler. O gestor está querendo ler o seu lado profissional, não o seu lado pessoal. O seu lado pessoal vai ser um bônus para a empresa. Uhum. É isso. Gente, é isso, tá bom? Lica, eu quero... Bom, primeiro eu vou agradecer a todo mundo que esteve presente, que está presente agora. Gente, muito obrigado por participar com a gente. Muito obrigado por mandar as suas perguntas. Muito obrigado por, enfim, por trocar esse espaço com a gente, por gostarem desse espaço, vocês estarem aqui presentes, assistindo, trocando com a gente. Mostra pra gente que isso é um assunto que vocês se interessam, que a gente quer conversar sobre isso. Mostra pra gente que é pra gente trazer mais desse tipo de conteúdo, tá bom? Antes de lembrar os nossos eventos, não vou lembrar agora já, antes de tudo. Vou lembrar antes aqui que a gente não tem só esse Webinar Booster. Esse Webinar Booster a gente faz toda última terça-feira do mês, que a gente conversa sobre CV. Possivelmente, mês que vem, a gente vai comentar sobre entrevista, talvez sobre LinkedIn, enfim. A gente, toda quinta-feira, a gente tem o nosso IT Chat, que a gente conversa sobre algum assunto relacionado com tecnologia. Minha cadeira tá... terceira vez nessa live que a cadeira faz isso. Que a gente vai conversar sobre algum tema relacionado com tecnologia. Então, por exemplo, agora, nessa terça-feira, dia 29... 29, não? Quinta-feira, dia 29. Dia 29, a gente vai conversar com o Thiago Ferraz sobre agilidade, inovação, inteligência artificial e transformação digital. Isso nesse mesmo horário, 19 do Brasil, 22 de Portugal. E toda primeira ou segunda terça do mês a gente tem o hashtag Come to Portugal, que a gente vai falar exatamente sobre como vir para Portugal, quais são os melhores jeitos, sobre... a última live que a gente fez com o Dr. Vitor Forte foi sobre documentação e realmente imigração para Portugal. Então... Fiquem ligados que a gente sempre tem evento ao vivo aqui, então segue a nossa página da IT Recruiter e a gente está aqui toda semana ao vivo com vocês, tá bom? Lica, muito obrigado. Por favor, dê tchau para todo mundo, se apresente uma última vez, obrigue as pessoas a te seguir, porque você é um dos perfis obrigatórios para quem tem LinkedIn. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui, obrigada por essa noite, foi muito especial, realmente parece que passou meia hora que a gente começou a falar e deu 1h30. Mas, tendo qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou sempre disponível, eu sempre respondo quem me manda mensagem, eu sempre respondo de alguma forma, eu sempre tento ajudar a pessoa com as melhores informações do que elas estão pedindo. Então, meu LinkedIn tá aberto para todo mundo. O meu box de mensagem também está aberto para todo mundo, então fiquem muito à vontade, tá bom? Um abraço bem grande, espero ver vocês em breve. Mandem notícias. Mandem notícias de lá. Gente, ó, muito obrigado pela live de hoje, agradeço demais. A gente se vê nessa quinta-feira, IT Chat, nesse mesmo horário, e provavelmente também com a Lica aqui, mês que vem, no nosso próximo Webinar Booster. Gente, é isso. Um beijo pra vocês. Boa noite, bom descanso, bom trabalho. Bom trabalho amanhã nesse CV de vocês, tá bom? E lembrando, qualquer outra dúvida, a gente sempre tá aqui disponível, tá bom? Sigam o Lica aqui no LinkedIn, também siga a IT Recruiter. Tá bom? Um beijo! Beijo, gente! Tchau! Tchau!